Festival da Liga da GID, Gestão Integrada da Educação em 2025, reuniu referências da educação que apresentaram experiências, métodos e projetos que trazem resultados importantes para melhorar os índices da educação no país. Entre os exemplos de sucesso está o projeto Educo do Sistema FEComércio de Minas Gerais, que promove a educação por meio da inovação e da comunidade. Para falar conosco sobre o projeto, nós convidamos Danilo Filho, que é analista de educação do SESC. Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, Wanda. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo um pouco desse projeto que é um querido do nosso coração. Você pode falar um pouco para a gente sobre o projeto Educo, que promove a conexão da comunidade e a troca de ideias para a transformação da educação? Claro. A Educo, ela nasce em 2023. Na verdade, o seu embrião é do período pandêmico, né? Então, momento onde nós que somos profissionais da educação, nos vimos ali um pouco sem chão, né? Se a educação ela é feita de relação presencial, naquele momento ela era mediada por um computador. E aí, dentro do SESC e do SENAC, porque o Educo é uma iniciativa da FEComércio, por meio dessas duas casas, a gente começou a pensar na área de educação, o que a gente poderia fazer para poder ajudar os profissionais que estavam na linha de frente. E aí nasceu essa ideia de pensar inicialmente um congresso que trouxesse essas discussões sobre tecnologia digital, sobre inovação na educação, sobre a transformação que a educação estava passando naquele momento. E aí, em 2023, então, a gente traz à vida essa primeira edição do Congresso Educo, que trazia ali como tema a Educação 5.0. Então, a gente teve muitos palestrantes que discutiam sobre essa inovação, sobre os novos rumos que a educação nos trazia. E o evento, inicialmente, ele nasceu para ser uma bienal, então um congresso que aconteceria de 2 em 2 anos, mas no primeiro dia, o presidente da FEComércio, Nadim Donato, muito emocionado com aquela reunião de quase 1.000 educadores ali, ele decidiu então que esse evento aconteceria anualmente. Então, em 2023, 2024, aconteceram as duas edições. Mas aí no início de 2024 a gente pensou, né? Como que a gente vai fazer uma transformação na educação com apenas um evento acontecendo anualmente? Foi aí que nasceu a ideia da Comunidade Educo, onde o congresso é uma das ações, mas a gente tem ali mais 4 ações que fazem parte dela. Então a gente tem o Educo Apresenta, que é uma série de palestras que acontecem avulso ao longo do ano, numa proposta mais intimista, dentro do Teatro de Bolso do Sesc Paládio. A gente tem o Educo Escuta, que é um videocast da Comunidade Educo, onde a gente traz temporadas com participantes, com palestrantes, com especialistas da educação que dividem com a gente ideias, enfim, caminhos novos para uma educação possível. Tem o Educo na Escola, que é um projeto onde a gente vai para dentro de escolas públicas de Belo Horizonte e a gente desenvolve um projeto a longo prazo com base na arte e na cultura. E o Educo Conteúdos, que é uma plataforma virtual, uma biblioteca onde a gente reúne ali artigos, e-books, vídeos que constroem possíveis caminhos para a educação, para aquele educador que está ali presente, seja dentro da escola de ensino básico, seja dentro de uma instituição cultural, de uma instituição de saúde, uma instituição social, repensar o seu caminho. A Educo, basicamente, ela tem 3 pilares, que são pilares que regem a educação contemporânea. Então, que seria entender, então a gente, na verdade, questionar, a gente questiona o mundo, questiona as estruturas, para depois a gente entender essa possibilidade a partir desse questionamento, e no final a gente transforma, porque educação é ação, educação é verbo. Então, a Educo, ela nasce com essa ideia de construir uma comunidade de educadores para transformar a educação. Maravilha, maravilha. Eu queria que você falasse também um pouco para a gente sobre por que o projeto Educo ele defende que a educação seja feita em comunidade. Educação, ela é uma coisa que fala sobre relação de presença entre duas ou mais pessoas. A gente passou, como eu disse aqui, o período pandêmico, numa estrutura que nos tirou o chão, e ao nos tirar o chão, também nos deu outras possibilidades de caminho. Possibilidades que estão conectadas com a tecnologia digital, com as redes sociais, com esse universo conectado virtual.
E esse universo, ele preza muito pelo individualismo, né? Assim, pela competição. Então a gente está ali conectado às nossas redes sociais, sempre se comparando com o outro, sempre numa estrutura de competição que alimenta um pouco a educação. A educação tem uma base estrutural burocrática que fala disso, né? Ao avaliar os alunos por provas individuais, ao ranquear os alunos por meio de notas. E o que a gente pensa é que a educação ela precisa voltar às suas raízes, essas raízes ancestrais, que é da colaboração. A educação funciona quando eu e você estamos juntos para construir o conhecimento. Então não significa que o meu conhecimento é maior que o meu saber vai ser diferenciado do seu. Ele vai ser diferenciado, mas a ideia é que eles sejam complementares. O que que a educação em comunidade ela pensa, né? Quando a gente traz esse slogan e essa discussão? É que o mundo que a gente vive hoje, e eu estou falando para além do mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho, o mundo capitalista, embora ele aguce a competição, ele também exige a colaboração. A gente sabe que a colaboração é uma das competências essenciais para o trabalho do futuro. E esse trabalho do futuro não é que vai acontecer daqui a 20, 30 anos, ele está acontecendo agora, nesse momento. Então a educação ela precisa trazer isso, mas porque a vida é colaborativa, né? A gente antigamente, né, principalmente no tempo dos meus avós, dos meus pais, a gente tinha contato com os nossos vizinhos, a gente tinha contato com as pessoas da rua. Eu, enquanto criança, brincava com os meus colegas de rua todos os dias, ou seja, a gente vivia um espírito coletivo ali dentro. Hoje, eu mal sei o nome das pessoas que estão morando ao lado da minha casa, assim. Então a gente está cada vez vivendo mais num universo individual, individualista, mas é na escola que a comunidade acontece. Então quando a gente nasce, a gente vive numa comunidade ali que é a nossa família, que tem 3, 4, 5 pessoas, se a gente amplia, a gente vai para 10, se a gente contar tios e primos. Mas quando a gente chega na escola, um mundo novo se abre. A gente tem contato com pessoas de classes distintas, de gêneros diferentes, que pensam o mundo e vivem o mundo de maneiras distintas e a gente precisa conviver. Então, se a educação não for em comunidade, provavelmente ela não vai ser, porque ela não consegue construir esses laços que vão potencializar o desenvolvimento daquele indivíduo, daquele ser humano, para viver coletivamente, para ser um cidadão que consegue pensar junto, para que assim a gente consiga ter um mundo melhor e mais organizado para todas as pessoas. Então, pensar a educação comunidade é pensar isso, é a gente construir junto. Como que o projeto Educo, ele utiliza a arte e a cultura para que os participantes consigam refletir profundamente e ressignificar suas práticas pedagógicas e seu papel social? Sabe o que eu acho incrível? A minha formação é no teatro, então a minha graduação foi feita nas artes cênicas. Eu trabalhei, né, trabalho há mais de 20 anos com educação em escolas de ensino básico e a minha especialização fiz um mestrado exatamente pensando como que a arte em si, ela pode apontar novos caminhos para a educação. Para essa educação que é colaborativa, mas também uma educação que é estética, uma educação que pensa o processo para além do resultado. Então, a arte, a arte, a cultura, ela vem nos apontando novas possibilidades de caminho. Dentro da comunidade Educo, isso fica muito evidente e forte dentro do Educo na Escola. O Educo na Escola é esse projeto onde a gente vai para dentro de escolas públicas daqui de Belo Horizonte e desenvolve um projeto de formação com aquela comunidade escolar ao longo de um ano, ali 8 meses, que é esse período escolar. Então a gente faz uma série de encontros coletivos, então a gente pensa esses encontros, essas formações, quem vão ser os convidados, como vai ser essa metodologia, junto com os educadores. Quando eu falo educador, eu não estou falando só professor, eu estou falando professor, gestor, diretor, mas também as merendeiras que fazem parte da escola, o pessoal dos serviços gerais, os seguranças, bibliotecários, todas as pessoas fazem parte daquele coletivo, daquele universo. E a gente chega, através da mediação cultural, para poder favorecer esses encontros. Então, a gente traz muito uma perspectiva da arte, então a gente tem ali formações que envolvem-se em práticas artísticas. A gente traz discussões que fomentam a produção artística nesse momento. Então, questões que estão muito em voga, como a tecnologia, como as questões de diversidade, como as questões de outras possibilidades para a educação, sobre saúde, cultura de paz, saúde mental, cultura de paz. E a gente constrói isso. Pensar que a arte e a cultura estão só despejadas ou orientadas para o contexto do lazer
é atribuir um conceito muito simplório a elas, assim. Então a gente entender que a arte e a cultura, elas movimentam o nosso intelecto, o nosso corpo, aquilo que somos e principalmente aquilo que somos em coletivo. Então a gente se educa muito através da arte e da cultura, né? Hoje a gente tem essas febres das séries, dos streams. Quantos aprendizados a gente tem e a gente não se dá conta de que a gente está aprendendo, né? Quantas coisas a gente aprende sobre o mundo que a gente às vezes não se dá conta que está aprendendo. Então, de que maneira a gente pode usar isso a favor de um conhecimento, de uma construção que potencializa o ser humano? Então, a gente traz isso. Então, o Educo na Escola, ele é o carro-chefe que utiliza esses caminhos. Mas, obviamente, no Educo Conteúdos, por exemplo, na nossa plataforma, a gente tem uma série de vídeos, né, que são pensados artisticamente, esteticamente, culturalmente, para poder trazer esse conhecimento. Então a gente constrói esse caminho. E aí, um ponto acho que interessantíssimo é que o Educo, que é o nosso congresso, né, o Congresso de Educação Educo, ele acontece dentro da Casa Cultural do Sesc em Minas, que é dentro do Sesc Paládio. Então, fazer com que o participante, o educador que vai a esse congresso se adentre a uma casa cultural, que não necessariamente é uma coisa que faz parte da realidade do cotidiano dele. Para além disso, a gente tem o Espaço Educo, que é uma curadoria que a gente faz e um projeto que é quase uma instalação de arte com foco na educação, onde ali ele absorve metodologias, recursos, ferramentas para se potencializar e potencializar a sua prática ali dentro. Acho que não tem como a gente falar hoje de educação sem falar de arte e cultura, porque uma coisa está atrelada à outra. Eu gosto muito de pensar de um educador uruguaio, arte educador uruguaio, chamado Luiz Kamnitzer, que ele escreveu uma vez numa publicação que arte e educação não são coisas distintas, elas são ramificações diferentes, mas de uma base em comum. Que elas eram uma coisa só, que a gente sempre aprendeu, se a gente pensar lá no conceito, nos tempos filosóficos gregos, né? Essas coisas eram muito interligadas. Mas em determinado momento da vida, a gente achou por bem dividir. A arte é isso, a educação é isso. A arte fala do prazer, fala do sentir. E a educação, ela fala do aprender, do pensar. Então ele é mais burocrático. E não, a gente aprende muito melhor quando a gente está envolvido pelo prazer. Eu queria que você explicasse para a gente como que o Educo garante que as expressões culturais da própria comunidade sejam valorizadas e integradas ao projeto, servindo como ponto de partida para a ressignificação da educação, em vez de impor um modelo cultural externo. Quando a gente fala de educação em comunidade, a gente não pode falar que é uma educação que vem de fora para dentro, ou uma educação imposta, ou conteúdos e metodologias que são impostas. A gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa descer no nível da horizontalidade para conversar e entender que educação se faz também em territórios. Belo Horizonte é uma cidade muito grande e a gente tem zonas e bairros muito diferentes uns dos outros, com necessidades distintas, com pessoas que constroem a sua vida cotidiana de maneiras distintas, e isso precisa ser levado em consideração quando a gente está fazendo um processo educativo dentro de uma escola, por exemplo. A gente hoje vive um mundo onde a gente tem uma série de questões que envolvem as relações dos estudantes com a instituição, mas também com as pessoas que fazem a instituição, com os professores, com os diretores. As famílias precisam estar envolvidas nesse processo. Por quê? O estudante ele passa dentro da escola ali um período de 6 horas, 8 horas às vezes, né? Se ele tem uma jornada dupla. Isso é 1/3, 1/4 do tempo que ele vive a vida. Se a família não estiver junto na construção daquilo, a gente pode tá acontecendo 2 processos de educações distintas. Assim. Uma que acontece dentro de casa, que traz uma linha de pensamento com valores específicos, e outra que acontece dentro da escola, que tem contato com outros estudantes que vão trazer outras formas de viver e de enxergar esse mundo, com educadores e professores que estão trazendo ali um conteúdo que foi sedimentado, estruturado academicamente, e isso pode trazer um choque. Então, para isso, a gente precisa trazer as pessoas junto. E uma outra coisa que é importantíssima, que é papel da educação formar cidadãos. A gente não está aqui para formar consumidores de vida e consumidores fora. A gente está aqui para formar cidadãos que vão transformar o mundo. E a gente só transforma o mundo olhando para esse mundo. Então, a gente precisa convidar, a Educo, ela convida os educadores que fazem esse processo, que estão na linha de frente, a olhar para fora dos muros da escola. Então, a gente olha para fora dos muros e pensa, o que essa comunidade, esse território está pedindo?
Não é o que a cidade está pedindo, o que o mundo está pedindo. É o que esse bairro, esta rua está pedindo. Porque é a partir dessa modificação que a gente consegue chegar a instâncias maiores. Então, a gente convida os estudantes e convida os educadores a pensar os seus processos de construção de educação, de aulas, planejamentos, a olhar para as necessidades do mundo, para as necessidades que estão fora desse muro, que estão fora do muro da escola, e pensar quais soluções a gente pode trazer. Isso só é possível quando a gente está metodologia que envolve as pessoas, né? Danilo, muito obrigada por participar do nosso podcast e por estar à frente de um projeto tão inspirador. Nós conversamos com Danilo Filho, analista de educação do SESC. E se você tem interesse em conhecer a GID, Gestão Integrada da Educação, acesse nosso site fdg.org.br.